Boa noite a todos. Hoje o nosso convidado é o Dr. Gilberto Silva. Ele é presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Minas Gerais. Estaremos falando sobre o racismo, né? As diversas formas de racismo e os direitos e os deveres, né, das pessoas que naturalmente sejam vítimas desse crime cruel, porque não só a vítima sofre, como os amigos, né, os companheiros. É um crime que, a meu ver, deveria ser o crime de racismo, né, deveria ser banido da sociedade, né? Aí eu estou aguardando apenas o Dr. Gilberto entrar, né, para começarmos, né? Mas eu queria aproveitar e agradecer todos os colaboradores, nossos amigos, voluntários do projeto A Padrinha Infância, que está na lida comigo no dia a dia e na importância de executar tarefas, projetos, realizar campanhas para nós combatermos o racismo. E esse mal precisa ser banido da sociedade. Hoje nós temos aí estatística, né, de que o jovem negro, a mulher negra, são as maiores vítimas de violência, né? E aí tem que se fazer alguma coisa para acabar com isso, né? Boa noite a todos, né? Chegou aí. Nós estamos realmente só aguardando mesmo a chegada do Dr. Gilberto, né? Que nós vamos fazer um bate-papo muito importante, né? É um tema muito atual e está acontecendo várias e várias vezes, continuamente, os crimes, né, de racismo. E isso é muito triste, né? A gente não consegue fazer mudanças porque falta as políticas públicas, né? Justamente porque para amparar, nós somos a maioria e somos considerados como minoria. Então precisa ser feita alguma coisa. Estou aguardando apenas o Dr. Gilberto aí, deve ter acontecido algum imprevisto na internet dele lá. Onde é que tá aqui? Não, tem que esperar, ele vai entrar, ele te manda o convite, entendeu? Para participar. Bom, então vamos continuando, né? Hoje, até um pouco fora do nosso tema, mas hoje a Ana Paula, ela inclusive é médica, né? Sempre cuidou de paciente oncológico e hoje ela fez o transplante, né, de medula óssea. Me deu essa notícia que fiquei extremamente feliz, né? Justamente por causa disso, porque já era o segundo transplante que ela tentava, né? E estava dando errado. E hoje, graças a Deus, conseguiu um doador 100% compatível. Então, eu quero compartilhar com vocês, compartilhar com os voluntários do projeto A Padrinha Infância, porque não é fácil, né? Excluindo a família como possível doador, é extremamente difícil conseguir o doador 100% compatível. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Veio. O Dr. Gilberto deve estar tendo algum problema lá, né? Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, para a gente tentar interagir, né, até a chegada do Dr. Gilberto. Bom, uma das nossas pautas ao longo dos anos, né, foi a luta contra o racismo e também a violência contra a mulher, né? Mulher negra, pobre da periferia, né, que sempre sofreu com isso, né, com essa desigualdade, né, desigualdade social, desigualdade financeira, e a gente precisa fazer algo para mudar esse quadro, né, que chega a ser assustador, né? No Brasil, a cada dia, em torno de 20 mulheres morrem assassinadas e 15 são mulheres negras, pobres, moradoras de periferia. E isso é extremamente triste, a gente não consegue mudar. Sem políticas públicas, sem a ajuda mesmo, a gente não conseguiria mudar esse quadro, né? Doutor Gilberto. Só um. Não, ele não entrou ainda, não. Alguma coisa acontecendo com o doutor Gilberto lá que ele não está conseguindo entrar. Ele não entrou ainda. Ele não entrou ainda.
Bom, gente, então o doutor Gilberto, né? Ele não chega. O doutor Gilberto, ele é presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Minas Gerais, extremamente, né, muito conhecido, é sabedor das dificuldades, né, da luta contra o racismo, faz parte da comunidade negra de Belo Horizonte, Contagem, e há quase 4 anos é nosso colaborador também nesse aspecto, né? Pessoas que são vítimas de violência, de violência doméstica ou vítimas de racismo, nós conduzimos essas pessoas para ele, para que eles sejam tomados providência, para que a pessoa tenha apoio jurídico, né? Porque além de ser negro, pobre, tem esse fator dificultador que é a falta de recurso, né? Embora a gente, todos os dias a gente está vendo, todo dia a gente está vendo aí que... Pediu o convite? O doutor Gilberto, manda um convite, por favor, hein? Cadê? No Zap. Mas tem que ser aqui, né? Não, foi? Bom, gente, Eu acho que esse aqui, ó. deixa eu ver. Não, acho que eu ia mandar. Convidar. É esse doutor aqui mesmo, não é? É, Esse aqui, não é? Isso. Gilberto? Mandou. Concluiu. E convidou. doutor, seja bem-vindo. Dele. É, aqui. Aí, deixa eu ver se... Doutor Gilberto Silva, seja bem-vindo. Acho que a gente está tendo um problema de conexão aí. Não aceitou. Ah, Agora aceitou. Salve, sargento. oh, tudo Boa bem, meu noite. amigo? Já está começando a Tudo ficar jóia? desesperado aqui, né? Fica nada, fica calmo, tranquilo. Tá tudo bem com o Uma senhor? boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Inicialmente, agradecê-lo pela oportunidade e a honra, né, de estar fazendo essa live contigo. Sei da sua luta, do seu trabalho digno. E para mim é sempre gratificante poder estar ao seu lado, seja pela internet ou seja lado a lado pessoalmente. Infelizmente, o Covid tem nos distanciado, mas estamos certos que dentro dos corações e das boas intenções e, sobretudo, de manter um trabalho digno, nós estamos bem conectados. Muito obrigado pelo convite e vamos para um bate-papo bem legal. Tá? Seja muito bem-vindo, eu te agradeço, né? Pelo carinho, pela acolhida e pela amizade ao longo desses 4 anos aí, né? Eu ainda estava dizendo que o senhor é um grande parceiro, além de amigo, né? E hoje faz parte da minha família. Fico feliz, né, de estar sendo inserido carinhosamente na amizade e na família, né? A irmandade é muito importante, que nós tenhamos laços, que nós tenhamos sempre esse espírito de irmandade, de fazer parte de uma família. Eu sempre falo com todo mundo que nós precisamos hoje nada mais, nada menos do que unidade negra. E quando eu falo unidade negra, é aquela união de que ninguém segura a mão, ninguém solta a mão de ninguém. E as correntes que nos aprisionaram em um certo momento do período da história do Brasil, hoje a gente vai fazer uma corrente, não para acorrentar ninguém, mas para sermos cada um elo, né? Um elo que segura e vai formando essa imensa corrente, a corrente de pessoas que querem o bem do próximo e querem cada vez mais proteger os seus. Eu penso dessa forma e fico feliz por ser seu amigo e fazer parte da sua família. O prazer é todo nosso. Nós temos os mesmos ideais, os mesmos objetivos, né? Que é defender a pessoa de cor negra, né? Eu estava até dizendo anteriormente que no Brasil hoje acontece 20 mortes, né? 20 mulheres vítimas de violência e 15 são mulheres negras, pobres da comunidade, né? Ou aglomerados, né? Infelizmente, nós temos esses índices muito altos, sobretudo se analisarmos o Atlas da Violência, nós precisamos de reformulação nas cidades, né? A gente sempre coloca a culpa
em governos federais, enfim, a gente tem que fazer uma reformulação, uma reestrutura em todas as instâncias. Quando o senhor fala em questão da violência contra a mulher, sobretudo a mulher negra, nós temos uma questão muito séria que é importante que tenhamos uma atenção, é sobre a questão das violências obstétricas, sobretudo em relação à mulher negra, né, que são as maiores vítimas dessas violências, o descaso que acontece nos atendimentos médicos e em outros atendimentos, mas nesse agora especificamente com essa violência contra a mulher, as mulheres negras sofrendo vários tipos de violência nos atendimentos médicos, e eu creio que nós temos sim a obrigação de lutar contra esse racismo estrutural, mas podemos lutar de outras formas também, que é melhorar os sistemas que atendem as pessoas pretas, pobres e faveladas. E não podemos ter vergonha de dizer, preto, pobre, favelado. Não, normalmente nos aglomerados estão concentrados, sim, as pessoas pobres e pretas. Então nós temos que desenvolver sistemas, seja eles municipais, estaduais ou federais, para que tenha melhoria, para que essas pessoas, de fato, tenham o direito de usufruir da cidade. Quando nós falamos em usufruir da cidade, do lazer, a cultura e, sobretudo, a saúde. Temos que pensar nessas questões. E o racismo estrutural, que é parte desse tema que a gente vai discutir hoje sobre a questão do racismo, o racismo estrutural está muito envolvido em relação a isso, com toda essa concepção de que, infelizmente, preto e preta não é gente e que não merecem um tratamento digno, um tratamento igualitário e, sobretudo, um tratamento de pessoas com dignidade da pessoa humana, né? Infelizmente, esse racismo ele faz com que isso aconteça. Mas nós temos vários mecanismos e instrumentos para poder mudar essa questão. E essa questão vai afetar diretamente no racismo. Quando as pessoas falam, mas você fala somente de racismo, não. A gente fala do racismo que assola a sociedade, mas é um racismo que exclui a sociedade. Então, como que nós vamos falar de uma cidade, como que nós vamos falar de um estado, de um Brasil, sem falarmos em racismo? Se é ele que segrega, se é ele que separa, se é ele que não dá oportunidades iguais. Então, nós temos por obrigação lutar por projetos de leis, por questões que envolvam a inclusão da diversidade. Quando vem a questão da diversidade, a gente também tem que falar na questão dessa diversidade que temos de gênero, mas também temos que lembrar das diversidades e dos vários tons de peles que nós temos, incluindo aí a questão, né, entre aspas, da raça negra. Então, de fato, os números, sargento, são muito altos. Essas violências que acontecem a todos os dias, elas podem acabar fazendo com que a sociedade se torne antirracista e, sobretudo, a partir do momento que nós tivermos projetos de verdade, para uma verdadeira inclusão de todo e todo aquele que convive no nosso dia a dia, no nosso município, na nossa cidade, no nosso estado, enfim. Eu penso que é hora de termos dignidade da pessoa humana. Doutor, enquanto houver desigualdade, dificilmente vai mudar esse quadro, né? Sim, é uma questão que vem de anos e que não há, às vezes, interesse de governantes que se mude esse quadro, né? Por isso que é importante que nós tenhamos representantes, sobretudo representantes pretas e pretos, nos espaços de poder, né? Então nós estamos entrando agora por um período de reformulação na política e um período de ocupação. E essa ocupação ela se faz necessária justamente para a gente mudar esses números, para a gente mudar esses quadros. Por quê? Porque precisamos de pessoas nossas. Nós precisamos, sobretudo, ter a oportunidade de desenvolver projetos e legislar em favor dos nossos. Para a gente mudar esse quadro de desigualdade tão assolador que existe no nosso convívio, na nossa sociedade. É preciso que tenhamos várias ações afirmativas, que tenhamos os direitos preservados de todo e todo cidadão, mas, sobretudo, daquele que vem prejudicado historicamente. E esse que vem prejudicado historicamente, ele tem que ser colocado na sociedade como um todo, como pessoas. É necessário que as autoridades enxerguem as pessoas
sobretudo pessoas negras que vivem todo tipo de violência, que elas sejam enxergadas como pessoas. Às vezes existe uma violência exacerbada por conta de algumas autoridades de segurança pública. É necessário que nós façamos também essa mudança, mudar essa visão. Quando a gente pega o Atlas da Violência e a gente vê 23 jovens, um jovem negro sendo assassinado a cada 23 minutos, é uma situação muito complicada. E quando a gente pensa nessas questões, a gente fala, mas, poxa, isso acontece no Brasil? Acontece. Acontece a todo momento. Se pensarmos no encarceramento em massa da população negra, por que isso acontece? Primeiro, é necessário que haja uma reformulação de todas as leis. É necessário que se faça uma reestrutura de todo e qualquer sistema. Esse sistema que vê pessoas menos privilegiadas na sociedade, pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas não negras que também estão à margem da sociedade, ou seja, que estão ali deixadas de lado na sociedade, é necessário que tenhamos um processo de inclusão para essas pessoas também. Então, são várias questões, sargento, que a gente precisa mudar na sociedade num todo, mudar uma nova forma de pensar, uma nova forma de tratar e, sobretudo, uma nova forma de legislar. Legislar em favor do povo sem demagogia, sem os interesses próprios, mas, de fato, lembrar das pessoas que estão ao nosso redor. Porque se pensamos em uma harmonia, se pensamos em igualdade, equidade, inclusões, nós temos que mudar, sobretudo, o que está no poder hoje. Nós não podemos deixar que essa estrutura eurocêntrica e que não olha para os menos favorecidos, que ela permaneça no poder, repetindo todas essas violências. É momento da gente fazer, de fato, uma transformação em nossas e todas e qualquer cidade. É porque, na verdade, faltam políticas públicas também, né, para mudar essa realidade, né? E uma das coisas que às vezes deixa a gente muito chateado, igual eu já fui vítima recente, né, de crime de racismo, aí quando você vai dar a resposta à altura, fala que a gente está sempre se vitimizando, né, dando uma de vítima, mas a verdade não é essa, né, porque eu sofro, minha família sofre, meus amigos e todo mundo que está em torno, nosso entorno também sofre, né? O racismo, ele é uma questão que tem uma conotação filosófica de diminuição de pessoas para outras, sobretudo quando a gente fala nos iluministas, quando a gente vai no transcurso da história, e aí nós não podemos esconder e deixar de falar que a própria Igreja Católica já se colocou dessa forma, falando, apresentando que pessoas negras não tinham alma, mas isso vem sempre de um pensamento do iluminismo que faz essa diminuição. Quando a gente estuda um pouco de direito, sobretudo na criminologia, a gente vê uma questão, sargento, que tem uma teoria, né, de um criminalista, de um estudante, um grande mestre da criminologia, que falava que as pessoas pretas, elas tinham a propensão a ser criminosas. Então, essas exclusões, ela vem com todo um passado. E eu costumo sempre dizer que é uma coisa forte, mas quantas vezes, dentro da temática de racismo recreativo, a gente ouviu que não são brincadeiras, são práticas de crime, mas preto parado é suspeito, correndo é ladrão. Essas coisas, elas estão incutidas na sociedade. E aí, quando o racismo vai e atinge ao sargento Isidoro, atinge ao doutor Gilberto Silva e aos nossos irmãos e às nossas irmãs, é justamente essa questão. Falta de políticas públicas de igualdade, falta de aplicação de leis que de fato já existem como forma de políticas públicas. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que infelizmente não é aplicado, né? Já fizemos 10 anos no mês passado do Estatuto da Igualdade Racial, infelizmente não é aplicado. Lei 10.639 complementar. Oi? Está devasado também, né? Sim, e outras aplicações de leis que deve ser o ensino da história da África e indígena nas escolas, e infelizmente nem todo município ou estado de fato aplica essa legislação como instrumentos de políticas públicas de inclusão. E eu vou além disso, políticas públicas de inclusão, políticas públicas de igualdade, elas têm que pautar na inclusão.
E quando eu falo a inclusão, aonde estão as professoras e os professores negros? Aonde que estão os médicos, as médicas negras? A gente tem que pensar nessa situação, porque é muito séria. E esse processo de desconstrução que nós temos que fazer, é fundamental que nós pensemos nisso. Sobretudo, pensar em quem está sempre legislando, quem vai trazer para a gente essas políticas. Qual é o interesse daquele que não se importa com essa segregação, com esse racismo existente no Brasil? E mas, quando a gente fala em questão de racismo, sargento, é importante que nós tenhamos uma atenção à economia. A economia, ela tem a ver com o racismo. Aonde estão as pessoas negras incluídas na economia? Aonde que essas pessoas estão inseridas? Essas pessoas são as pessoas de grandes salários, são de baixos salários, são as pessoas que têm oportunidades iguais? Então, se falarmos da questão da segurança pública, se falarmos na saúde, se falarmos no lazer, aonde estão inseridas as pessoas negras, as pessoas pretas? Elas, de fato, fazem parte de uma sociedade ou elas estão sempre como forma de uma exploração do seu trabalho e a invisibilidade enquanto pessoa, invisibilidade enquanto ser humano, enquanto aquele que teria, pela Constituição Federal, né, direitos iguais, somos todos iguais perante a lei, ou a equidade, né? Aonde que está essa inserção dessas pessoas na sociedade num todo? É preciso a gente pensar nisso sim. Então, quando alguém fala precisamos de políticas públicas de reparação, é mais do que justo, é mais do que necessário. Obviamente, o algoz, que é aquele que sustenta o racismo estrutural, que é aquele que tem o pensamento eurocêntrico, é aquele que sempre tem uma visão diferente daquela da pessoa que é oprimida, porque o opressor nunca pensa como oprimido. De fato, eles assustam quando nós falamos em políticas, quando a gente fala em racismo. Infelizmente, algumas pessoas das nossas estão sendo infectadas por essas ideias de dizer que agora tudo é racismo. Sim, agora tudo é racismo, sempre foi racismo. Só que nós temos hoje uma tecnologia que se chama internet. Hoje nós temos a informação que vai em fração de segundos, e aí o racismo está sendo visto, ele está sendo filmado. Só que aquele que não quer que isso aconteça, ele todo momento ele quer desconstruir o fato de o racismo existir, né? E ele está assim em todo e qualquer canto da sociedade. E se nós buscamos igualdade, se a gente busca a igualdade, se a gente busca o fim do racismo, é mais do que necessário que tenhamos projetos, que tenhamos trabalhos de inclusão, trabalhos verdadeiros. Eu costumo dizer muito a inclusão das pessoas dentro do contexto em que elas vivem. A inclusão das pessoas na cidade de Betim, a inclusão das pessoas no município de Belo Horizonte, em todas as cidades, inclusão de fato, direito de ir e vir, porque também é uma questão que a gente tem que preocupar. Nem sempre temos direito de ir e vir. Quantas das vezes nós estamos tentando praticar o nosso direito de ir e vir e somos discriminados a todo momento, seja discriminados por outra pessoa, seja pela questão da segurança pública, ou seja, não é mentira se falarmos que o povo preto hoje no Brasil, ele vive com medo, né? A gente vive a todo momento apreensivo. São as blitz, para nós que temos um bom carro, ou aquele que não tem um bom carro, mas são as blitz que a gente tem medo, que quando passa o sargento Anísio num carro, ele é parado, mas se passar uma pessoa não negra com o mesmo carro, ele não é parado. Isso a gente tem que discutir. Por quê? Porque isso é estrutura. Não é culpa do agente, não é culpa de um sistema. Ele replica simplesmente essa estrutura, né? É o sargento Anísio fazendo compra no supermercado e sendo seguido por um segurança, né? Então a gente tem que pensar em todas essas questões. Mas é interessante falarmos disso, porque quando estamos sempre falando em Estados Unidos, falando sempre na América, nós temos que entender que é necessário copiar a América, sim, porque a América, nesse sentido de questão da luta contra o racismo,
Por quê? Porque na América nós temos ações afirmativas e inclusões até mesmo na televisão. Então, se nós temos aqui no Brasil hoje uma Maju, né, ainda bem que temos elas, e quando eu falo Maju, eu estou inserindo todos os outros negros que estão na TV. A gente acaba contando quantas pessoas negras tem na televisão, em papel de destaque, e que não estão fazendo papel que não seja esse de destaque, conforme acontece nos filmes. Na verdade, nós temos que pensar, porque nos Estados Unidos, nós temos essas ações afirmativas até na televisão. Então, quando a gente pergunta quantos atores americanos pretos que você conhece e atrizes, a gente fala um monte, cantoras, a gente fala um monte. Por quê? Porque lá já existe esse modelo de buscar uma reestruturação. Obviamente que são duas vertentes diferentes de racismo, mas é uma forma em que a sociedade já entende a importância de várias ações afirmativas que devem acontecer. O próprio Barack Obama, ele é oriundo de ações afirmativas. Então nós temos que repensar até que ponto que nós temos que lutar contra o racismo de uma forma mais direta e que forma que nós temos que lutar contra o racismo. E quando eu falo racismo, é inserção, é inclusão, é oportunidade de emprego, é o direito das pessoas pretas, pobres e faveladas usufruírem da cidade, usufruírem dos parques, dos espaços públicos, sem que elas sofram toda e qualquer tipo de discriminação. Na verdade, a gente precisa mudar muitas questões para que se tenha uma inclusão de fato, para que a pessoa se sinta de fato cidadã. O exercício da cidadania dentro do seu município, que é o município que colhe seus tributos, que é o município que está regulamentando tudo. Enfim, eu penso e vejo dessa forma. São várias espécies e várias formas de racismo, e são várias formas também de se desconstruir esse racismo. E, sobretudo, sargento, nós temos que ter isso aqui na mão para a gente desconstruir o racismo. É poder legislar, é poder fazer projetos, é poder incluir as pessoas dentro de políticas públicas, é dar mais oportunidade, uma saúde digna, é oportunidade para aquelas pessoas que historicamente estão menos favorecidas dentro de um contexto, mas que nós temos simplesmente o direito de exercício da nossa cidadania, que pode, de fato, mudar a história e o curso de vários municípios. E, a partir disso, nós podemos fazer uma grande corrente, como eu falei antes, uma grande bola que vai chegar e vai, de fato, atingir todo o Estado brasileiro, de modo a termos oportunidades iguais. E fazer, de fato, que se cumpra não somente a Constituição, mas, sobretudo, que nós possamos ter a oportunidade de ver os nossos e os nossos tendo uma questão fundamental que não teve no processo de abolição, que é dignidade à pessoa humana, direito a lazer, direito à cultura, direito, sobretudo, à educação, né? É importante que tenhamos direito à educação. As crianças pretas, que elas tenham direito à infância, que é super importante também, e esse direito à infância, ele está ligado sim ao racismo, porque aquele que sofre com o racismo, ele tem menos oportunidades, ele tem menos oportunidade de viver a sua infância, ele tem que já trabalhar logo cedo, e quando falo trabalhar, na maioria das suas vezes, ser explorado, né, por todo esse contexto histórico já trazido aqui, e aí ele perde o direito à infância, perde o direito à juventude, e aí ele perde o direito à juventude, porque por ter que trabalhar tão cedo, e na maioria das vezes perde o direito à juventude, entrando dentro daquela questão que eu falei, de que a cada 23 minutos tem um jovem assassinado do Brasil, um jovem preto. Então nós temos que pensar, quando a gente fala em Estados Unidos, que a gente fala em George Floyd, temos vários George Floyd no Brasil, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nós temos. Infelizmente essas violências acontecem. E se nós pensarmos também, sargento, na questão de todos esses reflexos do racismo, se fizermos uma varredura pela cidade e vermos, infelizmente, as pessoas em situação de rua e na pobreza, nós vamos chegar na sua grande maioria pessoas pretas, né, que desde lá da abolição não tiveram direito à moradia e isso perpetua até hoje
a gente fala que eu costumo dizer que estamos ainda num processo, que é o processo da escravidão contemporânea. Né? A escravidão contemporânea, ela não é aquela que simplesmente traz na chibata, mas é aquela que faz com que as pessoas pretas estejam sempre na questão de subalternos, sempre jogados, né? E à margem da sociedade. Quando digo à margem da sociedade, não somente nas questões à margem da contorno e para fora dos contornos, né? Aí eu cito Belo Horizonte, mas à margem da sociedade de um mínimo de dignidade, de um mínimo de direito de uma criança sorrir, de uma criança ter uma boa educação, de uma criança ter um bom brinquedo, de uma criança poder viver. Sobretudo, de uma criança poder conviver com a sua mãe, conviver com seu pai. É hora da gente mudar. Eu acho que é hora da gente mudar. E são essas questões que a gente tem que discutir em relação ao racismo. Na maioria das vezes, na qualidade de advogado, a gente discute somente o racismo tipificado na lei. Mas nós temos que pensar nesse racismo social, nesse racismo psicológico que assola a sociedade. Racismo de exclusão, racismo de violências e vários tipos de violência, sargento. Então, esse tema racismo é um tema muito importante de ser discutido. E aqueles que nos assistem, eu estou vendo aqui o doutor André Soares, a doutora Kélida, várias pessoas queridas que estão nos assistindo, a Vânia está nos assistindo agora também. Essas pessoas que elas entendam que lutar contra o racismo é de fato fazer política, é de fato ter uma visão de distribuição de renda justa, igualitária. Não podemos ter mais os números absurdos que nós vemos no Atlas da Violência, onde a mulher negra ganha menos, onde o homem negro ganha menos que qualquer pessoa não negra, na maioria das vezes exercendo a mesma função. Eu acho que é hora de fazermos essas mudanças. Né? Tem vários colegas aí que são de militância, o doutor João Pio, pessoas maravilhosas que estão na luta conosco, sim, e entendem perfeitamente que falar de racismo é, sobretudo, falar de políticas de inclusão, políticas públicas de igualdade e, sobretudo, fazer essa promoção geral da igualdade. Né, doutor? E nós somos a voz e a vez da pessoa negra, né? Por isso que nós mantemos esse movimento, por isso que nós lutamos pela igualdade, por isso que nós lutamos contra o racismo, né? Para dar voz e vez à pessoa negra, né? Sargento, justamente, eu costumo falar que nós estamos à frente dessas bandeiras, né? E quando eu falo dessas bandeiras, porque você tem um trabalho brilhante, né, que é o trabalho contra o câncer de mama, e tem todas as suas atividades, e aí estou falando com um grande homem que tem os seus projetos sociais, e todos eles foram sempre pautados na solidariedade, na sua formação enquanto ser humano, e pelo tempo da sua dedicação a esse projeto, a gente sabe que o senhor terá a oportunidade de fazer grandes coisas pelo seu município. A gente pensa que nós todos somos Luizes Gamas, somos sim Zumbi dos Palmares, somos Dandaras, somos Teresa de Benguela. Nós temos sim a missão de trazer o nosso povo conosco, né, de fazer uma grande revolução na sociedade. Nós somos porta-vozes dessas pessoas que estão menos favorecidas, que estão prejudicadas na sociedade, que estão esquecidas, e às vezes esquecidas dos próximos, tá? Esquecida pelos próximos delas, né? São pessoas que se tornam invisíveis na sociedade. E hoje a sociedade também, sobretudo as pessoas pretas, elas estão na oportunidade e no momento de mudarmos esses cenários que nós vimos nos municípios, que nós vimos nas cidades. Está na hora, sim, de pensarmos em dar a oportunidade, não, de colocar as pessoas pretas nos lugares onde elas devem estar, ou seja, nos espaços de poder. Não adianta ficarmos a vida inteira dando soco na ponta da faca. É importante que nós tenhamos, sim,
pessoas de representatividade, pessoas que tenham vozes efetivas e não somente ficarmos em uma militância sem o poder nas mãos. É importante que nós tenhamos essas concepções. E eu tive conversando hoje com um colega, ele falou assim: Gilberto, faz um apelo, preto vota em preto, preta vota em preto, preto vota em preta, e assim vai sucessivamente. Nós temos que mudar. O grande opressor não quer que alcancemos esses espaços que estão privilegiados, que estão separados desde que começou esse Brasil colônia. E nós precisamos, de fato, sair deste Brasil colônia para, de fato, vivermos os reinos da África, a riqueza da África. Né? É importante que nós tenhamos, de fato, essa inserção. Sobretudo, pensarmos nessa mudança. É chegada a hora, eu costumo dizer que é chegada a hora e vai depender de cada irmão nosso e cada irmã nossa, e, sobretudo, depender das pessoas não negras que se tornaram antirracistas, que elas entenderão que também temos direito de estarmos no legislativo, no executivo, no judiciário, que nós temos, sim, e sempre tivemos a capacidade intelectual para desenvolver projetos, para legislar e, sobretudo, a capacidade de formar opinião, a capacidade de mandar, como é o termo que eles costumam dizer. Mas nós usamos o termo mandar de uma forma mais suave, que, na verdade, esse nosso mandar é trazer os nossos para os nossos com a garantia de todos os seus direitos. Somos todos iguais, né? Em direitos e deveres, né? Sim, sim, fala muito bem a Constituição em relação à Constituição Federal, em relação a isso. Ela fala muito bem sobre os direitos iguais, mas aonde que estão esses direitos iguais que estão tão lindos na letra da Constituição? Esses direitos iguais, de fato, eles estão sendo aplicados? Não são respeitados. São respeitados? Ele é uma utopia, ele é uma realidade ou ele é de conveniência? E conforme nós já falamos aqui, nós temos direitos iguais aos acessos, o acesso à educação, o acesso à saúde, né? A gente tem direito ao acesso ao lazer, sobretudo o acesso à cultura. Eu costumo dizer que sempre lembrar da história, que em 1890, o Código Penal brasileiro ele proibia a capoeira em espaços públicos, né? E era sujeita a detenção e multa. Eram marginalizados. E né? a criminalização da cultura do povo preto, que hoje ela acontece, né? A criminalização do funk, das questões que são de periferias de pessoas pretas, ela acontece, mas ela acontece só quando é o preto e o pobre. Quando são pessoas não negras em lugar mais nobre, ela não é criminalizada e muito menos tolhida. Então nós temos que pensar em todas essas questões, quais são as igualdades, né? A igualdade de entrar numa loja e ser bem recebido, a igualdade de ter um tratamento digno de saúde, enfim, todas essas questões que são partes da cidadania, que o cidadão tem direito, nós temos que pensar se de fato a Constituição está somente na utopia ou se está na realidade. E mais, quem são as pessoas que têm interesse de que haja igualdade? É hora de pensarmos nessas questões e colocar nos espaços de poder pessoas que pensam e pessoas que de fato vão fazer a inclusão e a igualdade. Eu penso dessa forma, eu acho que é uma coletividade importante de nós fazermos, de levar e também trazer a cultura das favelas, dos aglomerados, das pessoas pretas, sobretudo o respeito às religiões de matriz africana. Nós não podemos deixar que somos todos iguais, mas as pessoas não têm a sua liberdade de culto, que cada um exerça de fato a sua crença, mas, sobretudo, que nós tenhamos o respeito, o direito dessas pessoas, que é o direito da igualdade,
né? E quando a gente fala em religião de matriz africana, falamos porque a gente sabe que ela veio eivada de um racismo que existe por ser uma religião na sua essência, o próprio nome fala, matriz africana. E dentre outras questões, a prática da capoeira, enfim, várias questões que são importantes, que as pessoas tenham acesso, que são culturas, são formas de lazer, são religiosidades que não estão, de fato, defendidas por esse somos todos iguais, temos direitos iguais. Na verdade, na letra da lei, sim, mas na aplicação do cotidiano é hora da gente pensar nessas proteções, pensar em todos esses menos favorecidos, se este é o termo correto. É hora de a gente mudar. Quando eu digo é hora da mudança, é uma responsabilidade muito grande que nós temos nas mãos. Quando eu falo nós, enquanto pessoas candidatas, enquanto pessoas eleitoras, é uma responsabilidade, porque a transformação, ela depende muito da sociedade, mas depende também de nós. É importante que nós tenhamos essa conscientização. O respeito ao outro é extremamente importante. E a preservação de direitos. Quando a gente fala em preservação de direitos, a gente fala numa preservação de direito a acessos e uma série de coisas que a gente pode ficar aqui a noite inteira falando, discutindo, que a gente vai sempre lembrar dessa importância das inclusões, né? E quando a gente fala em inclusão, a gente fala inclusão de diversidade, a gente fala em todo e qualquer tipo de inclusão. É chegada a hora, é o momento da gente mudar, Sargento. E eu tenho certeza que Sargento Isidoro, na cidade de Betim, fará uma grande revolução, né? Eu quero até aproveitar, estamos no Outubro Rosa, parabenizá-lo e agradecê-lo por me dar a oportunidade de fazer parte dessa família, né? O prêmio Outubro Rosa, que o senhor faz, com todas aquelas mulheres, com todas as autoridades que sempre estão presentes, sempre aquela festa linda, maravilhosa, isso é simplesmente o reflexo que o senhor vai fazer na revolução e na transformação na cidade de Betim. Eu tenho certeza absoluta disso, porque o seu trabalho é um trabalho fantástico, é um trabalho maravilhoso, né? O senhor, com toda a sua vontade de transformação e de mudança. E as pessoas têm que se ater a isso. As pessoas têm que começar a enxergar quem são as pessoas transformadoras, quem são as pessoas que de fato se preocupam com a sociedade. Porque, de fato, nós temos vários oportunistas em vários momentos, sobretudo aqueles que estão abonados, né? E a gente vê hoje, em campanhas políticas, pessoas abrindo a boca para dizer não estou usando recurso disso e daquilo. Mas qual que é a história dessa pessoa? Aí nós temos que lembrar desse processo que nós estamos falando, que é o processo da desigualdade do Brasil, né? Por isso que, às vezes, as pessoas pretas e menos favorecidas, as pessoas pobres, elas não conseguem chegar no poder. Porque aquele abonado, ele já tem o poder, e ele tem o poder até para poder fazer uma campanha, mas ele enche a boca para dizer eu não tenho recursos disso e daquilo. Mas quais são os recursos apadrinhados? Então nós temos que pensar também nessas questões que permeiam dentro desse racismo estrutural, né? É de saber que aquela pessoa, a mesma forma que tem, saber que aquela pessoa negra, ela não tem condições de, às vezes, estar numa instituição de ensino, onde requer um desembolso de grana maior. São pessoas também que pensam, agora nós temos as questões das candidaturas negras, mas esse povo não tem dinheiro, esse povo não consegue ser eleito. Então é hora também da sociedade, dos eleitores pensarem em transformação. Né? É hora de ter consciência, é hora de ter transformação. E, sobretudo, analisar cada um. Quem são as pessoas que de fato fazem? Quem são as pessoas que estão em busca de transformação, de projetos, de inclusão, de igualdade? Quem são as pessoas que vão lutar pelas pessoas? Ou são as pessoas que estão em busca de manter aquele ciclo vicioso de poder? É hora da gente pensar em todas essas questões. É hora de, sobretudo, renovar. Não é hora de repetir, é hora de renovar. Não podemos também, sargento, ficarmos naquela onda
né, naquele ciclo vicioso, aonde as coisas não transformam, onde as coisas não mudam. Existem pessoas bacanas, Sargento Anísio, existem doutores Gilberto Silvas e várias outras colegas e colegas que estão na labuta diária e que, de fato, almejam estar com a sua concretização nos espaços de poder. É hora, sim, de pensarmos nessas mudanças, nessas transformações. É hora de discutirmos o racismo, sim, mesmo sendo em época de campanha eleitoral ou não sendo época de campanha eleitoral. Discutir racismo, discutir as consequências do racismo, falar das suas consequências na economia, na saúde, na inclusão, no lazer, é obrigação de todos. Se nós pautamos por uma Constituição Federal que fala que nós somos todos iguais perante a lei, é hora de discutirmos essas diferenças e essas desigualdades que nos distanciam uns dos outros. Precisamos acabar com essa diferença, né? Eu queria aproveitar e agradecê-lo, né, por participar, dar os parabéns, hoje é o dia do professor, né? O senhor é meu ídolo, né? Eu te admiro muito, te respeito muito. E somos, eu e o senhor, embora sejamos de culturas diferentes, né, mas fugimos da estatística, né? Eu dentro da minha condição e o senhor do senhor, né? Mas todos nós superamos essa desigualdade de uma forma ou de outra, né? Então, parabéns pelo seu dia, muito obrigado por ter participado, né? Desejo também que seja eleito em Belo Horizonte e que em janeiro possamos estar juntos para comemorarmos com muita fé em Deus. O senhor falou tudo. A fé em Deus, aquela que move montanhas e aquela que é capaz de trazer o impossível. Há pouco tempo nós tínhamos praticamente o impossível de vermos candidaturas negras, de vermos o reconhecimento da sociedade no trabalho maravilhoso que o senhor faz, nos trabalhos que nós desenvolvemos aqui. Então, assim, fé, fé, fé. E a certeza de que nós vamos transformar, sargento. Eu fico muito feliz e agradeço-lhe imensamente pelo convite. Estou aqui na torcida, nos trabalhos por você, certo de que as nossas histórias são um tanto quanto diferentes, mas na essência elas são as mesmas histórias. Meninos pretos, pobres, que hoje transformam a sociedade com um trabalho digno e, sobretudo, um trabalho inclusivo, onde vê a sociedade, não somente o nosso povo preto, mas a sociedade num todo sendo ajudada por nós. Isso é importantíssimo, eu agradeço muito, agradeço a todas as colegas e os colegas que acompanharam essa live. Eu gostaria de pedir ao sargento que salve essa live, porque ela é muito importante para todos nós. E é isso, que Deus nos abençoe, uma boa noite para todos e todas, e gratidão novamente, sargento. O prazer é todo meu. Vou mandar uma camisa dessa aqui para o senhor, viu? Essa aí eu quero, maravilhosa, linda, quero sim essa camisa. E você já tem a do cartão vermelho para o racismo? Tem. Não, dessa aí não. Tem, Da UAB, né? Não, tem, então. não. Então eu vou mandar uma para o senhor também. Nós vamos encontrar e antes do pleito certamente encontraremos. Amém. Deus vai permitir isso. Com certeza, com certeza. Sargento? Gratidão. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, né? Que estão enviando perguntas e logo após eu vou respondê-las uma por uma, né? Dentro do possível aí. Mas muito obrigado a todos, né? E estamos juntos na luta contra o racismo. Muito obrigado por tudo. Sempre. Sempre. Eu agradeço. Boa noite. Entendeu? Encerrar o vídeo.